Conecta BH. Lembrar da Inquisição é trazer de volta histórias tristes de tortura, perseguição e morte de judeus. Também chamada de Santo Ofício, essa instituição era formada pelos tribunais da Igreja Católica que julgavam e puniam pessoas acusadas de se desviar das normas de conduta. Os livros de histórias curriculares não mostram essa história. Eu perguntei por que não mostra, não é? E correndo atrás eu descobri que não podia mostrar porque a Igreja e o Estado na época eram um só, né? A Igreja, a Inquisição foi autorizada por Roma, pela coordenação de Roma, quando o Papa autorizou os reis espanhóis a abrir a Inquisição ou a inquirir para aqueles que foram obrigados a se converter ao cristianismo, deixando o judaísmo. Aí que nasce a Inquisição, para inquirir, para investigar aqueles falsos conversos, aqueles falsos católicos. Aí que nasce a Inquisição e nasce a nossa história. Pouca gente sabe, mas a Santa Inquisição também passou pelo Brasil. Em Belo Horizonte, o primeiro museu do gênero revela detalhes desse triste episódio que marcou a Igreja Católica. A Inquisição passou por uma revisão histórica muito séria, até chegar ao ponto, ao cume da Igreja não só reconhecer como foi um crime contra a humanidade, como também um crime para alguns grupos específicos, né? Seja os judeus, sejam os muçulmanos. Então a Igreja hoje vê a Inquisição, de fato, como um erro que a Igreja cometeu, como um pecado, um crime contra a humanidade, e hoje mantemos viva na memória esses fatos ocorridos, e para que também não voltemos a cometê-los novamente. O Museu da História da Inquisição, por sinal o primeiro do Brasil, né, teve o privilégio de estar em Belo Horizonte, aqui na nossa cidade, foi fundado aqui, porque eu moro aqui, né? É uma iniciativa particular, privada, e que quis mostrar que esse museu foi criado há 1 ano e meio atrás, com todo o acervo que nós conseguimos de Portugal, em Israel, através desses chamados cristãos novos, que eram os judeus, a maioria dos judeus que foram vítimas da Inquisição, que foram obrigados a se converter ao cristianismo sob o nome de cristãos novos. E aí então que depara o descobrimento do Brasil em plena Inquisição portuguesa e espanhola, e milhares desses cristãos novos vieram colonizar o Brasil. Uma das peças mais antigas e talvez até por consequência que mais chamam a atenção no museu é o rolo de Torá. Aqui nós temos um pedaço dele todo escrito em hebraico. Esse objeto, que sobreviveu à Inquisição, tem mais de 500 anos. E desse trecho, o Livro dos Números, saíram os 5 primeiros capítulos da Bíblia judaica. Dentro do mesmo espaço, vários objetos usados para torturar os judeus. A tortura não era para matar, eles morriam na fogueira. A tortura era o meio que eles tinham, do Tribunal do Santo Ofício, de torturar o indivíduo para que ele confessasse, porque se ele confessasse que ele era um cristão relapso, ou seja, ele estava praticando o crime de judaísmo, o que acontecia? Acontecia que eles lavavam as mãos, porque o réu confessou. Então aquilo inocentava os inquisidores e ao mesmo tempo eles tinham um aspecto religioso, quer dizer, sob uma confissão de um crime, que é um pecado capital na época, que era o ato de voltar ao judaísmo às suas raízes, ele recebia absolvição e na concepção cristã católica ele ia para o céu. Em cada sala, cada objeto, Manuel se surpreende com a riqueza dos detalhes do museu. Eu adorei o museu, foi acima das expectativas. Eles têm aqui documentos muito importantes, muito interessantes, que não estão falando exatamente apenas da história dos judeus, mas também da história do Brasil, que é muito peculiar. E recomendo todo mundo que puder vir visitar o museu e conhecer. Aproveite essa oportunidade, porque a gente tem que fomentar essa história, né? Essa história tem que ser contada. Outro objeto que também chama muito a atenção dos visitantes é esse.
Os judeus tinham vários costumes e um deles era acender 2 velas na sexta-feira para celebrar o Shabbat, que nada mais é que o sábado. Porém, isso no período da Inquisição seria uma afronta aos inquisidores. Assim, os novos judeus passaram a acender uma vela e usavam esse objeto que refletia a estrela de Davi para celebrar o sábado. A igreja trata muito bem memória, é tanto que o centro da nossa fé fazer isto em memória de mim. Então, tanto a memória de graças recebidas, como também a memória de pecados cometidos. Então, o museu, que é assim organizado, deixa viva a memória de atrocidades de outros tempos e a necessidade de mantermos vivo isso e não cometermos. E para quem quiser saber um pouco mais da história da Inquisição no país, o museu funciona de terça a sexta, das 9 da manhã às 4 da tarde e aos domingos e feriados no mesmo horário. O museu, ele tem, como ele é uma instituição, uma fundação, ele tem uma entrada, né? A meia R$ 4,00 é o preço do mercado de museus, né? Do museológico, e adultos R$ 8,00.